Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui do Esporte SBT Rio, falando do Vascão da Gama. Felipe Coutinho foi apresentado ontem, falou que já queria ter atuado pelo Vasco, só vai poder atuar depois do dia 17. Não sei se o Vasco joga dia 17 ou dia 20 e pouco, só sei que a gente vai ter uma pausa nesse final de semana. Esse final de semana tem a final, na verdade é amanhã, né? Amanhã é sábado, tem as finais aí da Copa América e Eurocopa também. E tem alguns jogos atrasados de Campeonato Brasileiro. Acho que por esse motivo aí eles adiaram a rodada para quarta-feira. Aí quarta-feira, a partir de quarta-feira a gente já tem rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. Tomara que consiga somar pontos para olhar mais de longe aí essa zona do rebaixamento que o torcedor já está meio traumatizado com ela, né? Aqui, ó, o Felipe Coutinho foi apresentado oficialmente pra imprensa. Aí, calma aí. Aí o povo fala assim, foi no dentista. Foi no dentista, Venê. Pra cima da gente. A quinta-feira é final de semana pra muita gente. Foi no dentista, Pedrosa. Olha, brincadeira, foi mesmo. O nosso Lucas Pedrosa foi lá ontem conferir essa entrevista, essa apresentação do Felipe Coutinho e mostra pra gente. Fala, Pedrosa! Talvez tenha sido a melhor semana do Vascaíno em 2024. Aliás, talvez não. Com certeza foi. A maior joia que o clube produziu no século XXI, Coutinho foi apresentado na sede náutica da Lagoa, com direito à brincadeira do presidente Pedrinho e a música A Barreira Vai Virar Baile, hit de sucesso na volta do Cria. A barreira vai virar baile, a barreira vai virar baile. Além de toda a paixão e carinho pelo Vasco da Gama, um dos grandes motivos para Felipe Coutinho voltar ao Gigante da Colina nesse momento é sem dúvida o seu instituto. Coutinho fala em devolver para a sociedade o que ele ganhou com o futebol. E nessas palavras, disse que o Vasco da Gama o inspirou. Cresci dentro do clube, estudei no clube, na escola lá do Vasco. Isso foi fundamental para mim, para o meu crescimento, porque a gente acredita muito que na educação, através do esporte, da cultura, então é um pouquinho daquilo que eu posso devolver para a sociedade do que aquilo que o futebol me deu. Depois do anúncio, após a apresentação, a grande expectativa da torcida do Vasco é saber quando o novo camisa 11 do Vasco da Gama vai estrear. E o Coutinho falou que se dependesse dele, já teria jogado até contra o Corinthians. A minha vontade era estar em campo ontem, já. O contrato de Felipe Coutinho com o Vasco é por empréstimo de 1 ano junto ao Aston Villa da Inglaterra. O Gigante da Colina ainda terá prioridade após o fim do empréstimo, caso queira comprar o craque com passagens por Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Seleção Brasileira. Após 14 anos longe de casa e brilhando no futebol mundial, Coutinho ainda será recebido com uma grande festa amanhã, em São Januário, a partir das 11 horas, e que contará com artistas vascaínos e o abraço da apaixonada torcida do Vasco. Adivinha o que vai acontecer? É isso mesmo, a barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Do MC Darlan, que é o dono dessa música, né? Ele tava aqui ontem, aliás, nossos cortes no Twitter estão bombando, um sucesso essa música enorme. Até quem não é Vasco passa o dia inteiro com essa música, porque é uma música realmente que é uma música chiclete. Agora, ô Venê Casagrande, eu fico muito feliz em ver essa cena pelo seguinte, vocês sabem como a gente vive de futebol, principalmente futebol carioca, né? E a gente fala de um futebol carioca, eu tô falando aí agora, nesse momento de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, a gente fala de um futebol carioca que até hoje ele é um futebol a nível nacional. Se a gente vai em qualquer canto do Brasil, a gente pode achar um torcedor do Vasco, um torcedor do Fluminense, do Fogão ou do seu Flamengo, Venê, porque a gente tem essa questão, isso vai muito em algum momento do rádio, da história do nosso rádio, da nossa comunicação, como a gente consumia o futebol, e as ondas de rádio chegavam do Rio de Janeiro para o Brasil. Então, as pessoas de fora do Rio de Janeiro escutavam o futebol carioca. Por isso que a gente tem essa questão tão espalhada pelo Brasil e vai perdurando, vai passando de pai para filho e tudo mais, de mãe para filha e tudo mais. E isso aqui, trazer um cara desse tamanho, trazer um Thiago Silva,
se reforçar como está fazendo o Flamengo, como está fazendo o meu Fogão. Isso é tão importante para a gente perpetuar isso, Veni. A gente viu que em algum momento, financeiramente, a gente ia entrar num limbo aqui no futebol carioca e a gente está vendo que a gente está conseguindo respirar e talvez até ressurgir das cinzas, né, Veni? É exatamente isso. E a chegada de jogadores como a do Felipe Coutinho ao Vasco da Gama ajuda também, por exemplo, o Vasco da Gama a conseguir garimpar novos torcedores. É Porque isso. eu tenho certeza que o jovem, a criança jovem lá, que está começando a entender o que é futebol, vai torcer pro Vasco da Gama ou vai começar a torcer pro Vasco da Gama por causa de um atleta como esse. Assim como o Gabigol foi importante no Flamengo, a chegada do Marcelo ao Fluminense, o Thiago Silva retornando também, o Botafogo fazendo contratações de peso e agora a chegada do Coutinho, que para mim é uma baita contratação. Óbvio, a gente ainda não sabe como é que vai ser o Coutinho com a camisa do Vasco dentro de campo. Posso mas dizer, a esperança por enquanto, nem absurda. importa. Olha isso, Benê. Olha, a chegada dele mexe. Eu, particularmente, eu tava torcendo para a chegada do Coutinho. Porque o Coutinho é um jogador que faz um torcedor rival ir ao estádio para poder assisti-lo jogar. E assim, Verdade. é um Coutinho que ainda pode render muito. Ele tem 32 anos, se não me engano. Então, uma contratação super de peso, independentemente se é empréstimo, em definitivo. Eu acho que o torcedor vascaíno ele tem que degustar esse momento. Porque não é todo dia que você consegue uma contratação de um craque como esse. Só para o torcedor entender, quando o Barcelona perdeu o Neymar, entre aspas, o Barcelona contratou o Coutinho para a vaga do Neymar. Olha a estatura do nível do jogador que está chegando ao Vasco da Gama. Então é um jogador que com certeza aumenta muito a prateleira do elenco, a qualidade técnica do elenco. E um beijo também para Pedrinho, que E sabe o que eu fico pensando? A gente vê jovens surgindo hoje no Vasco. JP, Perfeito. Estrela, tem o Caio Lopes que estreou com 16 anos, a gente pôde ver o vídeo dele emocionante da família. Você imagina esses jogadores podendo conviver no dia a dia com o Felipe Coutinho. Isso deve ser algo absurdo, porque o Coutinho é exemplo. Eu, por exemplo, eu ia querer saber como o Coutinho almoça, como ele segura o garfo. Porque assim, você tem que seguir um exemplo como esse, sabe? Que é um exemplo de sucesso. Quando o Vene fala que é exemplo, é mesmo. Como o Pedrosa trouxe na reportagem, o Coutinho foi formado na escola do Vasco, né? O Coutinho é da base mesmo. Assim como o Pedrinho. O Pedrinho, que hoje é o presidente, também foi formado no Vasco da Gama. E o Coutinho a gente vê. E aí esse momento do Vasco ali, o Pedrinho sendo presidente, o Coutinho voltando e o Vasco fazendo uma sequência tão boa. Congela essa imagem. Isso aí é pro vascaíno comemorar, tem que elogiar o Pedrinho, né? Muito, elogiar demais. Foi importante na contratação do Felipe Coutinho. Foi importante na contratação do Felipe Coutinho, ele fez isso de forma pessoal, ele mesmo correu atrás de tudo, né? Claro que ele tem um staff que ajuda e tudo mais, mas o Pedrinho foi esse personagem importante e tá sendo um personagem importante para pegar o Vasco de um lugar, não tô nem falando financeiro não, porque isso ainda tá se resolvendo. Tô falando de um lugar esportivo. O Vasco passou o ano passado inteiro na zona de rebaixamento e esse ano estava indo para o mesmo buraco. É questão anímica, né, Exato, exato. E aí o Pedro vai e faz todo esse trabalho em que ele entende demais de Vasco da Gama, com todo o caráter que ele tem, com toda a capacidade que ele tem de fazer leitura de futebol, faz escolhas, porque o futebol é feito de escolhas. O próprio semblante dele melhorou. Porque o Pedrinho ultimamente estava cheio de olheira. Agora ele tá sorrindo, né, amigo? Tá tocando funk. Beijo pro Pedrinho aí, todo mundo que trabalha com ele. Ó, sextou e sexta-feira é dia de giro da rodada. Bom, galerinha, é isso aí, né? Vitória do Vasco, apresentação do Coutinho. Não poderia ser melhor essa apresentação do Coutinho com o Vasco fora da zona de rebaixamento. Nesse momento está em 11º colocado. O Atlético Mineiro venceu ontem, né? Foi a 21 pontos. O Vasco tem 20 pontos, 2 pontos atrás do Atlético Mineiro. E aí a gente vem o Inter com 19, Juventude também com 19. Juventude tem 2 jogos a menos, venceu o Inter pela Copa do Brasil. E o Criciúma, 2 jogos não, 2 jogos, né? O Criciúma também com 2 jogos a menos. O Inter tem 3 jogos a menos, né? E aí vem o Vitória com 15 pontos, tem 16 jogos. Cuiabá, 14 pontos, tem 15 jogos. Aí a gente pega o Corinthians com 16 jogos, 12 pontos. Grêmio com 14 jogos, 11 pontos. O Grêmio pode chegar, se vencer as duas, coisa difícil. Mais 6, 7, né? Pode ir a 17, mesmo assim ficaria abaixo do Vasco. E aí a gente tem Atlético Goianiense com 11, Fluminense com 8 pontos. Fluminense ele tem que fazer algo que o Vasco fez, né? E aquilo ali, galera, não acontece, tá? O que o Vasco fez ano passado não acontece todo dia, né? Não acontece todo ano. Para mim, o Fluminense já é um time rebaixado, né?
E o Grêmio corre esse risco sério, Corinthians também. Vamos ver aí se os rebaixados voltam mesmo ao rebaixamento, né? Que para mim é Vitória, Criciúma, Juventude. Meio do campeonato a gente vai ver se esses caras aí vão ter bala na agulha, né? Vão aguentar o rojão. E quando todo mundo estiver cansado, será que eles vão conseguir segurar a bomba, o rojão? Não sei, né? Só jogando mesmo para ver, porque as camisas vão começar a pesar. O Vasco joga no dia 17, contra o Atlético Goianiense, 7 horas, horário de Brasília, dia 17, hoje é 12, daqui 5 dias, hoje é 12, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Quarta-feira, o Vasco joga um horário bom para quem vai assistir. Tomara que a gente tenha uma vitória do Vasco, né? Depois enfrenta o Atlético Mineiro, também fora de casa, o Atlético Mineiro que venceu o São Paulo ontem. Jogou mal pra caramba o Atlético Mineiro, né? Tá com seu time titular já, mas foi um jogo bem fraco do Atlético Mineiro. Dá para acreditar que o Vasco consiga ir lá e somar pontos. Os principais jogos aqui é o Grêmio e o Atlético Goianiense. São confrontos diretos, não pode perder ponto para esses times, né? Não perder ponto a chegar lá e conseguir um empatezinho já estaria aí de bom tamanho. Ou uma vitória, vencer um dos dois já tá bom. Vencer o Atlético Goianiense ou o Grêmio já estaria num tamanho bom aí, porque são 3 jogos bem complicados, bem difícil.